E aí, galera, boa tarde, olha aí, olha aqui, nós travês, né? Como no popular da música. E hoje tem as intelecções, tem comentários históricos, as origens, né? No século XVIII, olha aí. No século XVII, vamos para o século XVIII, ainda há pouco vocês estavam aqui, né? No século XVIII, que é o século da primeira revolução industrial, hein? Mudança, né? Mudanças radicais na Europa, mudanças políticas, econômicas, industriais, né? Só coisa boa. E então, puxando aqui os instrumentos de trabalho, galera, olha aí, que beleza, né? Opa! Nós vamos ver características, né? As origens, né? Os movimentos, as ideias, né? Que provocaram mudanças, né? De contexto. Você sabe que o artista, ele é um termômetro, né? O artista, ele é o termômetro do contexto e dele mesmo também, né? Porque ele está lá vendo, né? Absorvendo as coisas, então ele manifesta essas origens de contexto das mudanças. E a galera da primeira série aí, olha, pois é, aí vamos entrar de recesso, né? Voltamos na primeira semana de agosto, que beleza. E aí vamos avançar. Próximo ano, ó, vamos para a segunda série, olha, vai, é rápido, hein? E o Enem que nos espere, né? Vamos chegar lá. Beleza, então chamar a atenção de vocês aqui para, né, este quadro da linha do tempo, né, que está aqui, essa linha do tempo, da história da literatura brasileira, né? Nós já passamos por aqui, pelo quinhentismo, né? Já vínhamos, ó, hein, de épocas anteriores, hein? Lá do trovadorismo, da literatura portuguesa. E aí os portugueses chegaram, nós temos aqui, ó, olha, galera, aqui, ó, muitos anos aqui, ó, mais de 300 anos, né, de era colonial. Opa! A presença portuguesa, né, na construção do Brasil em mais de 300 anos, né, não é em 200 anos que isso vai mudar, é claro, né? Então, o que vai acontecer? Para onde a gente se movimenta nesse gigante de 8 milhões e meio de quilômetros, né? Mais 1 milhão de quilômetros de mar, a presença portuguesa é permanente, né? Todo lugar. É Vasco da Gama, é Bragança, é Imperatriz, é isso, aquilo, os nomes estão aí, né? Não pode mudar, é história, né? Então, nós passamos aqui pelo quinhentismo, né, os 100 anos, né, de literatura de informação e catequese, né? Aí entramos no século XVII, que é o barroco, né? Os grandes momentos de Gregório de Matos, né? De Antônio Vieira, o gênio, né, da prosa, da retórica, né, religiosa, né? Então, já passamos por aqui, a coisa tomou um rumo bem interessante, né? Esse conhecimento que a gente tem aqui, né? Então, aí o que acontece? Nessa transição do barroco para o arcadismo, né, que começa mais ou menos em 1768, então aqui é um período bem rápido, né, esse do arcadismo, que é o que nós vamos estudar no segundo semestre, né, aqui, o arcadismo, né, e possivelmente até outubro, novembro, a gente entre aqui um pouco, né, no romantismo, na era colonial, perdão, na era nacional. Aqui é a era colonial.
E a era nacional vem até 2022, olha que coisa interessante, né? Lá em 2024, aí a galera da primeira série, ó, vai estar estudando bem aqui, na terceira série. Esse quadro, ele é muito bom, para a gente ter uma ideia da linha do tempo, né? E então, a galera toda por aí, hein? Que ótimo! Então, você tem a linha do tempo da história da literatura brasileira. E todo o tempo vem acompanhado da literatura portuguesa, né? Não é só a brasileira, que a gente vai ter que tomar cuidado, porque é impossível nós nos distanciarmos dos portugueses. Não é o futebol? Gente, muitos técnicos portugueses, né, estão aí. O europeu, né, e o português, com aquela disciplina deles, né, construíram este imenso Brasil para nós, né? É um imenso Portugal. Então, nós temos a era colonial, e está aqui a era nacional, né? Que coisa! Então, bem aqui, lá para outubro, novembro, a gente está, ó, chegando aqui no romantismo. É preciso que você analise bem, com todo o cuidado, né? Porque a segunda série, ela pega daqui, ó, do romantismo e vem até aqui, ó, no pré-modernismo. E a terceira série aqui toda, ó. Aqui a segunda, ó, aqui a primeira série. Então, tenha muito cuidado na análise desse quadro, da linha do tempo, que o nível médio todo se encaixa aqui. E, paralelamente, a literatura portuguesa. Quando a gente chega bem aqui na terceira série, aí nós ainda vamos estudar a literatura de língua portuguesa da África. Você diz, da África? Sim. Lembre-se que Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Oh! Olha, neste Salão do Livro do Piauí, este agora de junho, né? Da primeira quinzena de junho, 20º Salip, né? Nós convidamos autores da África. Nós trouxemos um autor, convidamos, ele veio de Moçambique, né? O Mia Couto, né? Bela literatura, muitos livros. Nossa, o cara é consagrado, né? E mais um detalhe, nós trouxemos, convidamos e ele veio, né? De Angola, né? Um angolano muito famoso, Eduardo Agualusa. Olha, tá vendo? Então, a galera da primeira série agora, quando chegar aqui na terceira série, vai conhecer autores de língua portuguesa da África. Então, é a literatura em língua portuguesa, do Brasil, Portugal e ex-colônias portuguesas, né? Tá vendo como é interessante? Está na programação, hein? Pode consultar a programação da segunda série, da terceira. Ainda tem mais um detalhe curioso. Bem aqui na segunda série, né, nós já vamos começar a estudar autores do Piauí. Está vendo? Então, e avançar para o modernismo, aí vamos estudar autores como Torquato Neto, olha, Mário Faustino, Ogerrego de Carvalho, Assis Brasil, grandes. Então, vou limpar aqui o nosso quadro. Fica de olho, galera, tá aí, ó. Então, perfeito, não é? Exatamente isso. Nós estamos bem aqui, ó, nessa passagem, nessa transição do barroco para o arcadismo, né? E vamos avançar no segundo semestre
E vamos deixar bem aqui nessa transição entre o arcadismo e o romantismo. E aí vamos para a segunda série. Né? Vai até aqui, ó. Estamos repetindo só para você fixar direitinho. E aqui no romantismo já entram autores piauienses. E vamos continuar com a literatura portuguesa. Aqui no arcadismo, aqui no romantismo, e avança até os dias atuais, ó, 2022. Perfeito, né? Então, tá bom? Faça um print, acompanhe direitinho a aula, tenha cuidado, né? Foca bem, né? E vamos puxar esse assunto aqui, né? Nós vamos marcar bem. Tá aqui, ó, essa origem, né, dessa transição entre o barroco e o arcadismo. Né? A palavra arcadismo, arcar, aí tem o ismo, classicismo, olha o ismo, tudo isso no século XVIII. A primeira grande revolução industrial, a segunda no século XIX. Perfeito, não é? Então, arcadismo, então você tem um ismo, neoclassicismo, mais outro ismo. Todo ismo é tendência, né? É a tendência de você olhar, ó, é a ideia, né? Você tem a palavra clássico, ó, você tem neo e tem a palavra clássico, está aqui o ismo. Ó. O que é o clássico? Aqui no caso é a cultura que vem desde a antiga Grécia e da antiga Roma. E aqui se renova, lógico, né? Voltar à antiga Arcádia. Ó. Lá na antiga Grécia, olha aí, agora fechou. Mas por que essa Arcádia? Era um lugar de contato com a natureza, né? De pastores e poetas, tocavam lira, né? Flauta, aquele ambiente bem gostoso, idílico, né? Onde pastores e pastoras, né? Isso é só mítico, só no imaginário, né? Ficavam aquele ambiente, né? Rústico, gostoso, né? Aquele ambiente pastoril, né? Esse contato com a natureza. E nesse período aqui é uma nova, né? Uma retomada. Por isso que tem neo, nesse sentido aí. O neo, uma nova forma de retomar, de ver, né? Essa cultura clássica. Beleza, né? Eu acho isso muito bonito. Isso vem, retoma, passa pelo Renascimento, que também tem a mesma, né, o mesmo impulso de ideias, né? E o grande nome do Renascimento é Camões. Beleza, né? O Camões influencia tudo, né? Até hoje. O Camões é o grande autor, né, de todo, influencia todos, até os grandes poetas do modernismo, ou seja, da atualidade, até todos contemporâneos, né? Porque em matéria da temática amorosa, ninguém ganha dele, né? Em matéria da poesia clássica, ninguém ganha dele, né? Então, as epopeias, as grandes obras épicas, né? Ele exerce influência até os dias atuais, né? É o grande autor, né, que marca essa presença muito forte. E não é só no âmbito da literatura, né, indianista, né, mas tem no âmbito histórico. Então, o Brasil também, os grandes autores, né, retomaram Camões nessa linha épica. Valeu? Pois está aí. Arcadismo. O ismo é a ideia. Arcádia é a origem, né?
essa retomada de valores de contatos com a natureza, da simplicidade. Olha aí a palavra-chave, né? A simplicidade, a vida simples, bem racional. Racional, não perca, hein? Cuidado aí, porque o barroco foi muito complicado, muito conflito no barroco, tem muita contradição, né? Logo, de um lado, né, a reforma de Lutero, de outro, a Igreja Católica tentando retomar o que perdeu. Então, criou esse conflito na arte, pintura, escultura, arquitetura, literatura, tudo, né? E os governos absolutistas, até que as ideias começam a mudar, né? Na metade do século XVIII, as ideias começam a mexer, né, com o coletivo, né, no sentido de mudança, né? E é o que vai acontecer, né? Vejamos, para vocês terem uma ideia aí, né? Aqui, olha aí. Então, o arcadismo, ele tem uma arte muito ligada ao iluminismo. Olha aí, mais um ismo, hein? Opa! O ismo, iluminismo, o ismo, iluminar, clarezas de ideias, né? Século, XVIII, bom demais, hein? Mais ou menos pela metade, né, do século XVIII, essas ideias começam a circular e vão atingir o auge, né, com a Revolução Francesa. Ó, bem aqui, ó. Aqui. E aí, ainda há pouco, na aula do professor, você viu a Revolução Industrial, né? Grande força da Revolução Industrial. Está aí. Então, não havia mais espaço para aquele conflito doido do barroco, né? Porque o poder da burguesia cresceu muito. Começa a cair a aristocracia, as monarquias absolutistas vão abaixo, né? E começam mudanças profundas, né? Transformações sociais, econômicas, né? Filosóficas, políticas. E aí o mundo não vai mais ser o mesmo, né? É o antes e o depois, né, da Revolução Francesa, das ideias iluministas, né, que é conhecimento, né? Nosso Senhor tem uma frase muito bonita para isso, né? O conhecimento, né? Nós somos feitos para o conhecimento. Conhecereis a verdade, ou seja, é o conhecimento dessa verdade, né? Esse conhecimento é que vai fazer a gente entender melhor, né, tudo isso que a gente está vivendo, né? A ciência, né, principalmente, né? Então, a ciência vai desmistificando, né, e mostrando uma realidade diferente. É o conhecimento. É esse que vai iluminando tudo, né? Vai gerando outras formas de a gente compreender o mundo e a nós mesmos, né? Então, nós somos feitos para a fraternidade. Você lembra da bandeira francesa, né? Os 3 ideais da bandeira francesa, né? Estão lá na bandeira, né? Os ideais de fraternidade, né? Égalité, que é a igualdade, né? Fraternité, égalité, liberté. 3 palavras assim bem, né, bem significativas, né, para a vida na Terra, né, nosso planeta, para a gente cuidar dele. Hein? Estamos cuidando mal, aí vem respostas terríveis, né? Tá bom aí? Século XVIII, hein? Profundas mudanças no campo social, no campo da economia, no campo da política, no campo da ideologia. Opa! Tá vendo? Eis o problema, viu? Precisamos tomar cuidado.
Então, de posse desse contexto, né, depois nós vamos ver o contexto entre Portugal e o Brasil, e a colônia, né? Porque o arcadismo brasileiro, ele está muito ligado, né, no contexto das ideias iluministas, né, que embriagaram, né, muitos grandes nomes, até explodir a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, olha aí. Você vê como o iluminismo atravessou o Atlântico, hein? O Atlântico foi terrível, né? Foi uma via de comunicação muito grande e também de coisas dolorosas, né? Mas está aí, é exatamente isso. Muito interessante, né? Domine bem esse contexto do século XVIII, porque os autores vão refletir essas mudanças, né? Uma vida mais simples, mais racional, a ciência ajudando a iluminar, né? Para poder a gente compreender melhor o que é liberdade, o que é fraternidade, o que é igualdade, né? Bom demais, né? Tudo isso que a gente está absorvendo nesses últimos tempos. As principais ideologias, né, e os ideólogos desse período, né? Você tem Voltaire, por exemplo, gênio, né? Grande Voltaire, né? Um defensor intransigente da liberdade de expressão. Devemos a ele, hein? Aliás, na segunda metade do século XVIII, a França é o berço, né? É quase assim uma outra Atenas, olha que coisa curiosa, né? Quase uma outra Atenas. Opa! Está vendo? Pois é isso, né? Porque tem outros grandes pensadores desse período. Tem Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau. Olha quantos nomes aí, 1, 2, 3, 4, 5 grandes filósofos, né? Montesquieu, Rousseau, todos eles exerceram muita influência, né? Dentro do iluminismo, né? Eles provocaram o laicismo, né? Não, nada de interferência religiosa, é um Estado laico, apoiado no empirismo, né? Tudo isso fundamentou o liberalismo. Opa, tá bom? Pois vamos ficar bem firmes aí, para a gente compreender melhor essas circunstâncias todas, né? Dá uma olhadinha. O grande movimento intelectual do século XVIII, né? Esse aqui, eu vou só fazer uma correção com vocês. Minha diretora Yara, por gentileza, dê um ESC aí, bote mais um bem aqui em romano aqui, é século XVIII. Você pode fazer isso aí, por gentileza? Claro, né? Aí, perfeito. Prontinho, valeu, nossa diretora de TV, a Yara, já deu um jeito aqui, hein? O pessoal aqui
É tecnologia, né? São tecnólogos, né? Está aí o iluminismo, século XVIII, tinha 17, fui eu, né? Meu dedinho, né? Na hora, tchum, não foi. Século XVIII, voltando, muito bem, né? Aqui o marcador, ó, século XVIII, fechadinho, agora pegou legal, hein? Foi o mais, né, destacado movimento intelectual. Tiveram outros, né, mas o iluminismo foi uma pancada, né? Tá aqui, olha aí, viu? Que legal. Propondo o uso da razão, não é? Não tinha mais porquê aquela loucura no barroco. O choque do antropocentrismo, teocentrismo, o Lutero também, que mudou muito, ajudou, um grande pensador, não é? Bom, aí vem um movimento dentro do iluminismo, dessas ideias todas, chamado movimento da enciclopédia, né? Essa palavra, 200 anos de grande, né? De grande repercussão na inteligência, né? No mundo do conhecimento. Em 1751, na metade do século XVIII, né, os gênios, né, da França, né, juntaram tudo que foi possível de conhecimento filosófico e científico da época, né, e escreveram a famosa enciclopédia, mais ou menos 28 volumes. Né. Hoje você tem tudo no celular, né? Então, eu me lembro que eu comprei a famosa enciclopédia britânica. Imagine, que coisa, né? Não precisa mais disso. Se qualquer coisa que você colocar no Google, né, nesse oráculo, você tem na hora, na palma da sua mão. Imagine quando o 5G estiver em operação. Aí é que é beleza, viu? Já começou, hein? O 5G, hein? Aí é que você tem informação rápida, segura, na sua mão. É a força da ciência, né, que desmistifica muita coisa, né, e ajuda a gente a melhorar, a evoluir, hein? Nós estamos aqui para isso, vamos evoluir, vamos avançando, né? É o conhecimento, né? Vamos nos aproximando de coisa boa. E tem mais, né? O liberalismo, olha aí, tem a ideologia política, né, do século XVIII, que repercute até agora, né? É o liberalismo, né? Muito bom, né? A ideologia política, hein, que defende os sistemas representativos. As eleições, né? Se o sujeito não presta, cai, joga, vem outro, né? Não viu lá na Inglaterra, não é? Um sujeito com assédio, aquele negócio todo, caiu o governo, não tem conversa. Cai o governo, primeiro-ministro. O bonito do liberalismo é isso, né? Você deu o voto, mas o sujeito teve problema, né? Aqui nós ainda temos uma dificuldade muito grande para poder renovar, porque a nossa república ainda é muito entranhada, complicada, né? Mas você viu o sistema de representação lá na Inglaterra, o cara é acusado disso, daquilo, etc., não aguenta, né? Cai o governo, sai o primeiro-ministro, olha aí, né? Então você tem os direitos civis garantidos, né? Igualdade de oportunidade para os cidadãos, né? Está aí, é exatamente isso aí, o liberalismo, beleza, não é? Então vão mostrando cada tipo de governo e as pessoas vão compreendendo, né? Então, na doutrina econômica, bom, iniciativa privada, né? Livre concorrência, olha aí, ó, tá vendo aí a questão do combustível? Um estado faz isso, o outro faz aquilo, mas não deu certo, volta. Tem que ter concorrência, que é para poder as pessoas terem opção, né? Tá aí, sem interferência. Infelizmente, ainda tem muita interferência na nossa república, né? Não tem como não ter, né?
tem que haver um certo equilíbrio, né, nas ações, interesses sociais e individuais. Bom, isso aí é só na teoria, né? Na prática tem uma certa e longa diferença, mas é o caminho, né? É esse aí. O liberalismo é esse sistema que ainda estamos aperfeiçoando no planeta, né? A França fez 4 revoluções para poder consolidar a república, né? A Inglaterra tem um sistema de representação milenar, olha, então, né, que é a monarquia representativa, né? Daí. E tem mais, né? Opa! O laicismo, né? O ismo, palavra, tem o sufixo aqui, que são as ideias, e tem a palavra laico. Né? O que é isso? Né? É que o Estado, né, deve tomar conta das suas responsabilidades. E a igreja cuida da parte dela, né? E cada um tem sua função. Ou seja, a igreja não pode se meter nas funções do Estado. É um caso curioso, né? Isso aconteceu durante séculos, até o final do século XIX, em que a igreja segue seu caminho e o Estado segue o seu caminho. Veja as aulas do professor McDowell, né, o nosso mestre, né? E ele explica muito bem essas circunstâncias, né? E a corrente filosófica da época era um empirismo, né? Então, era apoiado na experiência sensível, né? A origem de todo o conhecimento é a experiência sensível. Isso está na filosofia de Locke, né, e Hume. Olha aí, 2 filósofos do empirismo. Né? Olha, na segunda metade do século XVIII, até agora, o mundo não foi mais o mesmo. Né? A ciência avançou de maneira extraordinária, né? Então, nós estamos apoiados no conhecimento. Né? Acabar com esse delírio, né? É buscar o conhecimento, a ciência, né? E raciocinar a fé. Nós não podemos ficar delirando. Você tem que raciocinar, usar a razão, né? Olha aí, Karina, vamos que vamos, né? Que bom. Querina, valeu, a primeira série tem que estar no batente, hein? Olha aí, nós estamos nesses preparativos para chegar na grande literatura do arcadismo, né? A literatura de um Cláudio Manuel, de um Basílio da Gama, de um Silva Alvarenga, um Alvarenga Peixoto, e por aí vai, né? São os grandes autores, os líricos e os épicos. É por isso que nós estamos nessas origens aí, né? Do arcadismo, essa transição do barroco para o arcadismo. É uma transição dolorosa, complicada, porque o barroco levou mais de século e meio, né? Com muita interferência da igreja, aquele negócio todo, muita interferência religiosa no campo político e vice-versa, né? Mas aí, com o advento dessas novas ideias, né, então era preciso separar o Estado, descolar o Estado, né, da igreja e vice-versa, para poder cada um seguir o seu caminho, né? Não pode de maneira nenhuma. Segundo o que os grandes pensadores, né, entenderam, né? E aí vamos aperfeiçoando, né? E o empirismo, por exemplo, né, a origem de todo o conhecimento humano passa por uma experiência sensível. Que coisa, né? E os 2 gigantes estão aí, Locke, né, e Hume, né? Bom demais. E então, tem mais coisa boa, hein? Muito bom.
Então, essas origens do arcadismo, né? E aí vamos para as características, nós vamos ver só os aspectos introdutórios, né? Para depois, no segundo semestre, a partir da primeira semana de agosto, aí a gente vai retomando essas origens e as características e vamos apresentando os autores desse período, né? Tudo bem? Está aí, vamos lá. E vem mais, hein? Opa, está aí o arcadismo, né? Lembre-se, nós ainda estamos na era colonial, né? Está aí. Colonial. O arcadismo, ele tem uma vigência histórica, né? De 1768, e isso literariamente falando, artisticamente, 1836, porque politicamente, não, aí é outra história, né? Nossa independência aconteceu em 1822, né, no 7 de setembro. Então, no 7 de setembro agora, né, 2 meses, né, aí é a nossa independência política, né? É diferente do sentido da arte. A arte ela é um pouco mais lenta, né, para captar essa mudança, porque é preciso mudança de mentalidade, né? Então não é fácil mudar a mentalidade. Então o arcadismo é isso, é a vida no campo, a vida simples, né? Aquele mito. Ninguém aguenta mais o sufoco das grandes cidades, né? E a pessoa fica pensando um dia, né? Quem sabe vou morar numa chácara, viver uma vida mais simples, mais racional e principalmente o contato com a natureza, né? O detalhe mais interessante é esse, é o contato com a natureza. O fundamento maior do arcadismo é esse, é imaginar que a vida no campo é bem saudável, né? Esse mito pegou no século XVIII, segunda metade do século XVIII, mais ou menos, né? Porque as cidades explodiram por conta da primeira revolução industrial. E de lá até agora, olha, são 250 anos mais ou menos, né? As cidades simplesmente ficaram insuportáveis, né? Você vê São Paulo, né? Teresina mesmo. Nós já temos uma população de rua considerável em Teresina, né? E São Paulo, só o exemplo da Cracolândia assombra, né? São em torno de 30 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Imagine uma cidade de 30 mil pessoas, né? Não é algo muito fácil de administrar, né? É muito complicado. Né? Mas está aí o arcadismo. E eu peguei um trecho de uma música do Roberto Carlos para lembrar estabelecer essa conexão, né, da vida na cidade, em contraste com a vida no campo, né? E ele canta isso, Roberto Carlos. Olha a imagem aí, como é interessante, não é? Basta dar uma olhadinha aqui na imagem, né? Você vê um animal aqui, a natureza, uma casinha aqui, no pé da colina, né? Desse pequeno monte, né? Que beleza, a cerquinha aqui, tudo, né? A pessoa pensa, isso é que é a vida, né? A energia da natureza. Oh, muito bom. E aí o Roberto Carlos diz assim, além do horizonte, né, lá longe, né,
deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, olha aí, a essência básica do arcadismo, né, é a natureza, né? Mesmo que seja só na imaginação, né? Como é o caso desses autores do arcadismo, né? A natureza é o fundamento maior. Alegria, né? E felicidade, com certeza, né? Lá nesse lugar, o amanhecer é lindo, né? Ele cria todo um imaginário, né? A vida no campo e tudo, né? Com flores, festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente possa se deitar no campo, se amar na relva, escutando o canto dos pássaros, né? Imagine, né? O compositor do século XX, XXI, está vivo ainda, né? E faz essa conexão lá com o século XVIII. Né? Curioso. Então, primeirão, dá uma olhadinha no texto do Roberto Carlos, porque é um texto muito curioso, que alimenta esse desejo, esse mito da vida no campo, a vida simples, olha aí, né? Aquela vida sincera. Né? E o ano de 1768 começou o arcadismo quando o Cláudio Manuel da Costa publicou um livro dele, né, chamado Obras Poéticas. Né? Reuniu os textos dele, né, e chamou de Obras Poéticas. É a partir daí que começa, então, o arcadismo no Brasil. Né? Aí depois nós vamos estudar o arcadismo em Portugal, né? Porque tem sempre uma correspondência. Nós não podemos desconectar, né? É a literatura em língua portuguesa. Então, assim como eles também estudam a literatura brasileira, né? Conhecem os grandes autores, né? Machado de Assis, né? Autores importantes, e do modernismo principalmente. Né? Drummond, Bandeira, todos eles, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, que exerce muita influência nos autores de Portugal, né? De Moçambique, de Angola, Cabo Verde, olha aí. Né? Então, nós vamos estudar bem isso aí. Esses autores importantes da língua portuguesa. Valeu? Pois tá aqui, tem mais aí que... Opa! Bom, nós já tínhamos mostrado, só para reforçar, o iluminismo, né? Segunda metade do século XVIII. Revolução Francesa, né? É o ponto-chave. Né? Cai as monarquias, cai a aristocracia, sobe a burguesia. Que é essa burguesia que vai investir na Revolução Industrial. Bom demais isso aí. E aqui já começam algumas características. Né? Quando a gente voltar em agosto, né? E aí nós vamos retomar essas características e vamos enxertar os textos. Né? E fica bem melhor com o texto para a gente compreender. Né? É texto e contexto. Muito legal, muito bom mesmo. Aí você tem a razão, né? É ciência, a razão, né? Que vai iluminando a trajetória humana. Beleza, muito bonito isso. Jesus Cristo chamou a atenção para isso, né? O conhecimento. Então, o conhecimento ele vai servir no campo da ciência e no campo da fé. O campo espiritual tem que ser com razão.
Você não pode ficar delirando, senão você não vai entender as coisas, né? Não vai conhecer as leis de causa e efeito, né, que rege a vida no planeta, né? Causa e efeito. Você vai colher amanhã o que você está plantando hoje, né? Olha aí, isso é aquela frase bem popular, muito simples, né? Mas uma grande verdade. Então, razão e ciência vão iluminando a trajetória humana no planeta há séculos, né? E tudo isso com muita simplicidade, com muita clareza. Então, os autores Árcades, né, eles são muito simples, né? São cuidadosos, né? A loucura, né, dos conflitos do barroco, né? Então, isso foi superado, né? Por quê? Porque os autores do arcadismo, eles estão aqui, ó, imitando, né, os clássicos e a natureza. Aí pega legal, né? Imitar a natureza é bom demais. Porque a natureza é perfeita, simples, né? Harmonia. Aí tem duas características aqui interessantes, né? Que é o bucolismo, bucólico, natureza, hein? Paisagens, belezas do campo. E pastoralismo. A palavra pastoralismo aqui, o pastoril, é que o autor não vai pegar um cajado e vai pastorear as ovelhas, não é isso aí. É imaginar uma vida no campo. Ou seja, a natureza no texto Árcade, ela é um adorno, é um adereço. O autor não vai sair da cidade, vou lá no campo experimentar, aí eu escrevo e volto. Não, não é isso aí, lógico, né? E no campo amoroso, é o que a gente chama de amor galante, né? Aquela coisa bem respeitosa, cuidadosa, né? Engraçado que nesse período, juntava um grupo de autores, né? E eles fundavam uma academia. Interessante, né? Curioso isso. E eles davam um nome para a academia e se filiavam a ela, né? Mas ao filiar na academia, que é a Arcádia, né, ele botava o nome de pastor. De lá, lembrando a Arcádia, né, da antiga Grécia, o nome dos pastores dessa Arcádia, né? Tinha muitos nomes, nossa. Eles inventavam o nome de pastor. No caso do Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, né, ele é o Dirceu. Olha aí. Né? Eles criavam um nome, então, ia lá na mitologia, pega o nome de pastor e também usa o nome de uma pastora da Arcádia, da mitologia. Anarda, Nise, olha aí, Marília, olha aí. Então, é muito bom isso, né? Interessante, bem superficial, mas imitando os clássicos e a natureza. Circular aqui lembrando isso, ó. Aí. Então, esse é o fundamento maior do arcadismo. E é o que nós vamos fazer na primeira semana de agosto, né? Nós vamos retomar essas fontes, essas origens e as características, né? Vejamos, está aqui. Olha, se você puder fazer um print, né, para você dominar essas 5 expressões latinas, né? O locus amenus, né? Significa um lugar ameno, gostoso, né? Idealizado, um cenário assim bem aprazível, como aquele lá do cavalo, da casinha, da cerca, né? Do monte, muito verde.
e gozar a vida, seus momentos medíocres. Olha aí a palavra mediocridade no sentido bem positivo, né? Ou seja, valorizar as coisas bem simples, né? Cotidianas, né? Medíocres. Cuidado, a palavra medíocre está sendo usada aqui no sentido positivo. Focalizadas pela razão e pelo bom senso. Oh, mas aí é legal, aí é bom, é muito bom. Uma outra expressão muito curiosa é o fugere urbem. Orbe, cidade, planeta, né? Urbem, urbano, né? Então, o fugere, fugir. Essa fuga, né? Esse mito de, quando eu me aposentar, eu vou lá para o campo, né? Está aí. Porque a cidade é vista como um lugar de corrupção. Olha que coisa, né? De sofrimento. Não deixa de ter razão, né? Imagine, né? O sofrimento do trânsito, sufoco, buzina, apitos aflitos. É uma loucura. Mas a expressão que mais chamou a atenção dessas 5, né, foi o carpe diem. Essa foi demais, o carpe diem. Né? Foi até nome de perfume, nome de filme, né? Porque é uma expressão filosófica de altíssimo valor. O pastor, né, que convida sua amada, né, para viver os prazeres do amor, porque a vida é breve. Além disso, o futuro é incerto. Então, vamos viver agora, né? Essa é a intenção, aproveitar bem o dia, né, o tempo presente. É um momento magnífico do arcadismo, né, que já vem lá do Renascimento. Está aí. O autor brasileiro que mais chamou a atenção para isso aí foi o Tomás Antônio Gonzaga. Muito bom, excelente. Né? No campo da escrita, tem essa expressão aqui, né, que a gente chama de nutilia truncat. Escrever. Né? Escrever, jogando, deixa de lado, né, joga fora. Os excessos, né, e os defeitos. Excessos e defeitos, joga fora. Então, isso é uma atitude antibarroca. Interessante. Antibarroca. E os autores do barroco eram muito excessivos, né? Exagerados, né? Hiperbólicos. Né? Mas o autor Arcade não, simples, né? Sem dificuldades. Né? Muito bom. Olha, nós estamos quase nos aproximando, né? E tem mais aqui. O arcadismo no Brasil, ele se identificou muito com o período da mineração do século XVIII, né? O ouro, diamante, essa coisa toda. E quando se fala nesse período, nós temos a Inconfidência Mineira. Olha a bandeira mineira aqui e o Tiradentes, né? Libertas quaeseratamen, né? Se quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la. Bom, estamos em andamento, né? Estamos indo. O 21 de abril é aquele feriadão nacional, né? Muito bom. Então, decorre daí, do inconfidente, ou do conjurado, né? Conjuração, né? Tiradentes, que é o patrono dos dentistas, né? Beleza. Ótimo. E a coisa está aí, né? Só lembrando aqui de novo, o arcadismo, neoclassicismo, setecentismo. Você pode chamar também setecentismo. 1768, né? O setecentismo. E aí, de novo, aquele, né, lembrando o Marquês de Pombal,
esse contexto agora de Portugal e do Brasil, né, da colônia, né? Esse homem era muito poderoso, Sebastião, né, era o todo-poderoso primeiro-ministro. Olha aí, a monarquia representativa, a mesma da Inglaterra, né? Caiu o primeiro-ministro Boris, né, Johnson. Caiu porque, né, alguns ministros, aquele negócio do assédio e tal, né? Olha o resultado. E aqui o que aconteceu na época, a reforma do ensino, expulsão dos jesuítas, o Tratado de Madrid. Vamos ver isso com mais cuidado depois, né? E foi o Marquês de Pombal, galera, que transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Olha aí, se você não sabia, chegou agora aí, ó, né? E aí foi ele que reconstruiu Lisboa, porque teve um terremoto violento lá, né? E ele reconstruiu. Bom, a nossa Inconfidência se apoiou muito na independência americana e coincidiu com a Revolução Francesa. Mas o maior evento foi a corte se mandar para o Brasil, hein? Foi isso aqui que ajudou na nossa independência, não é? É tanto que agora, no 7 de setembro, daqui a 2 meses, né, 200 anos, né, o bicentenário. Beleza! Olha aí, galera! Olha os ideais de liberté, égalité e fraternité. Beleza! Eu estudei um pouco esse idioma. Olha a bandeira francesa aí. 3 palavrinhas utópicas, né? Mas a gente precisa ir em função disso, né? Vê se tem mais alguma coisa. Lembrando que o arcadismo no Brasil, né, ele está ligado à conjuração mineira. Bonito! E de novo aqui o Tiradentes é a bandeira de Minas, olha aí o estado de Minas, que foi o grande foco, né? Período da mineração, né? E aquela correspondência do intelectual brasileiro, né, com os iluministas, né, em busca da liberdade política. Perfeito. Galera, primeiro, olha, muito legal. Até o próximo encontro, hein? Valeu, tchau, gente.